Fala aí, meus amigos do E Só da Santos Debate. Então, vou colocar aqui em pauta algo que a gente precisa conversar. Buscar um técnico renomado no mercado ou apoiar César Sampaio? É muito cedo? O Santos não pode fazer mais testes? Vamos levantar esse debate, eu quero a tua opinião aqui embaixo, tá? Vou te passar o cenário dos técnicos procurados, o cenário do César Sampaio, como a diretoria, parte da diretoria enxerga ele, a outra parte vê de uma outra maneira. E você já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações, compartilhando o vídeo para os amigos, para que eles possam chegar aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho e comentar principalmente, tá? E aí? Vamos de César Sampaio, tem que esperar o clássico, é muito cedo, temos que contratar alguém de impacto. Eu quero saber a tua opinião, o termômetro do Santista aqui embaixo, tá? Porque é o seguinte, o Pedro Martins, que deu aquela entrevista, nossa, vergonhosa, que não, sem timing, né? Até falou coisas interessantes, mas no momento errado, enquanto o torcedor esperava pelo nome do técnico, né? Ele disse que, independente dos resultados do César Sampaio, enquanto ele dirigir o Santos, e ele vai dirigir o Santos contra o São Paulo, também no clássico do domingo de Páscoa, às 4 da tarde no Morumbis, o Santos procuraria um novo técnico, procura um novo técnico. O perfil do Pedro Martins é daquele técnico que tope uma reconstrução, um trabalho a médio e longo prazo, enfim, que destrave as travas institucionais. Inclusive, seu Pedro Martins, travas institucionais, mas e aí? E o pessoal que joga videogame aí, contratou para trabalhar no Santos, ficar jogando videogame o dia inteiro? Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Vamos lá, vamos focar no negócio. É que eu não aguento, cara. Eu soube dos bastidores, o cara cobra uma coisa publicamente, enfim, assistindo Ana Maria Braga agora, pediu uma TV na sala dele. Bom, enfim, vamos lá. O Santos consultou, vamos lá, vamos partir daqui. Consultou, porque o Pedro Martins disse que o César Sampaio já sabia que topou o desafio, mas que não seria efetivado, que não será efetivado, na opinião do Pedro Martins. E aí o Santos foi para o mercado. Uma parte da diretoria, não o Pedro Martins, buscou o Sampaoli, escutou a recusa do Sampaoli, quer insistir no Sampaoli caso ele mude de ideia. Então as negociações estão interrompidas, essa é a palavra correta, com o Sampaoli. Elas não estão finalizadas, estão interrompidas, tá? Caso o argentino mude de ideia, porque ele alegou, já falei para vocês, aquela parte desportiva, que ele não conseguiria entregar, corresponder às expectativas da diretoria do torcedor num prazo curto, com jogos meio de semana, fim de semana e tal. Enfim, ele deu inventou não, ele colocou uma situação depois da entrevista do senhor Pedro Martins dizendo que não vai entregar a chave do clube para qualquer um. Muita gente deve estar comentando aqui, pô, ainda bem, livrou a gente, já escutei outros, pô, esse cara ferrou o Santos, enfim, né? E o Sampaoli a gente sabe que ele gosta né, de tomar conta de onde ele trabalha. Tomar conta, assim, no sentido dos departamentos ligados ao dele, tem que ser mais enérgicos como ele. Aí o Santos procurou o Tata Martino, um estilo mais calmo, mais tranquilo, né? Consultou, saiu agora do Inter Miami, já dirigiu o Neymar, dirigiu o Messi, dirigiu um Barcelona vitorioso e só consultou, mas não abriu negociação. Por outro lado, o Pedro Martins vem num processo de convencimento, na linha de Fernando Diniz, nessa linha mais conservadora de construção, né? Sem imediatismo. E nesse meio tem o César Sampaio, que na entrevista de ontem deixou muito claro a emoção. Ele foi revelado no Santos, a gente chegou no Santos muito novo, e saiu do Santos na década de 80 porque o Santos passava por uma situação financeira terrível, horripilante, e ele recebeu uma proposta do Palmeiras, né, que ele ia ser pai, a esposa estava grávida, e o César Sampaio precisava evoluir, o Santos não conseguia dar para ele, né, o aumento salarial necessário, a valorização necessária, e aí surgiu uma proposta do Palmeiras, o Santos vendeu na época, olha só, década de 80, por $500 e recebeu mais 2 jogadores, o Ranieri e o Serginho Fraldinha. E aí o César Sampaio decolou, mas nunca quebrou os laços com a Baixada Santista, com tudo mais, né? E, cara, ontem ele mostrou
com pequenas atitudes, mudanças táticas, Barreal jogando pela direita, pé trocado, mas o principal jogador do Santos, o melhor jogador do Santos na partida, não só pelo gol, segundo gol dele com a camisa do Santos, mas pela articulação, por ter deixado o Neymar, enquanto o Neymar esteve em campo, mais livre, com liberdade mais de flutuar, tal, ajudando na marcação. Ele meteu um 4-4-2, o Guilherme mal, e eu acho que o César Sampaio deu a chance e observou que não vai dar. Né? O Roliezer ainda meio que fora de posição, mas quebrando um galho ali para tentar sustentar, como ele disse, César Sampaio, o que o Neymar, depois do Neymar sair, aquele espaço que o Neymar trabalhava, como o Neymar trabalhava, então, enfim. Mas ele partiu daquele princípio, não tomou gol, fez e soube se defender muito bem. Houve falhas, normal. É um time ainda muito viciado, eu entendo. Principalmente aqueles que vieram da Série B são viciados, ainda meio que no estilo de jogo do Carille, e o Pedro Caixinha deixou alguns vícios nada agradáveis, como, tipo, às vezes o time, quando se posta bem, ele, mesmo assim, ele oferece o cruzamento. Ontem, poucas bolas foram cruzadas na área, enfim, mas quando foi aquele negócio, um pega para capar. Mas o César Sampaio já ajeitou a forma de marcar, tal, ele ajeitou. E ele que vai comandar o Santos contra o São Paulo. Tem uma parte da diretoria do Santos que, apesar de estar no mercado tentando impactar com o técnico, observa o trabalho do César Sampaio. Observa com carinho o trabalho do César Sampaio. Não Pedro Martins, mas a diretoria. Parte da diretoria que buscou o Sampaoli. Porque o César Sampaio, técnico, ele já é. Ele já foi executivo, treinador, o cara de seleção brasileira, trabalhou em seleção brasileira. Então, experiência ele já tem. E ele é um cara que se dá muito bem com um grupo. E ontem ele citou, né, a ajuda do Neymar no banco mesmo machucado, do Rincon pela experiência, passando aquele negócio. Parece que ele voltou, ele trouxe o grupo de volta. Enquanto o Pedro Martins meio que jogou a responsabilidade para cima dos jogadores da queda do Caixinha, foi basicamente isso que aconteceu, o César Sampaio recuperou os caras, trouxe os caras para o vestiário de novo e falou, ó, vamos viver hoje, bora lá. Então, é observado com carinho. E o clássico contra o São Paulo pode determinar, de repente, né, uma pausa maior para o Santos, ou uma tranquilidade maior para o Santos de buscar o tal técnico de impacto no mercado. Mas eu não descartaria a efetivação do César Sampaio. Não a efetivação, ele vai lá, é um técnico interino permanente, porque ele vai voltar depois para a comissão técnica fixa. O César Sampaio não é aquele cara que vai sofrer com os resultados. Sofrer, como que é sofrer? Que vai cair porque perdeu 3, 4 na sequência. Não. Olha só, se a diretoria observa dessa maneira e o CEO do clube quer alguém que reconstrua, né, a médio e longo prazo, eu não vejo o porquê, mas é muito cedo para a gente falar. Uma parte da diretoria busca no mercado o impacto, a outra busca a reconstrução, e o César Sampaio está ali no meio disso. Eu quero saber se a diretoria resolver efetivar o César Sampaio e falar assim, vamos continuar com ele, né? A efetivação é a palavra correta, mas eu diria um interino permanente, porque ele é auxiliar da comissão fixa. Vamos ver se o Pedro Martins vai topar ou não. Como é que vai ser? Como vai ser esse diálogo? Porque a postura do Santos contra o Atlético Mineiro foi diferente dos 17 jogos que o Santos atuou com o Pedro Caixinha. Mas é muito cedo para falar alguma coisa. Eu entendo que talvez um técnico de impacto não surta um efeito imediato dentro de vestiário e de resultados como a diretoria espera. Eu também entendo que um trabalho a médio e longo prazo, esse não é um momento para o Santos. O momento do Santos, de reconstrução do Santos, tem que vir após 2025. E com metas alcançadas, que é a competição continental. Principalmente Libertadores da América. É isso que tem que acontecer. É isso que precisa acontecer. Mas eu vejo o César Sampaio muito tranquilo e muito inteligente para saber da qualidade do elenco e de tentar extrair o máximo de cada jogador. Então, vai ter o clássico contra o São Paulo, vai ter a sequência. Eu não acredito que o Santos vá fechar com o treinador até este fim de semana, e aí depois ter uma sequência. E vamos saber do César Sampaio. Sem o Neymar, que o grande teste do treinador é sem o Neymar. Como ele se comporta, como o time dele se comporta, né? Para a gente poder avaliar melhor. Mas que já estão olhando para o César Sampaio como uma possibilidade, já estão. E aí eu te pergunto, levanta esse debate. O César Sampaio
tem condições de segurar o rojão? De nos fazer atingir metas? De repente, sair da segunda página da tabela e pular para a primeira? Ele tem condição? Eu estou lendo teu comentário aqui, porque teu comentário tem força e chega lá, tá bom? Mas a indefinição segue. Um abraço.